Oi gente, tudo bem? Então, professora Carla Aranza, de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade aos outros representantes da primeira geração modernista. Na realidade, vamos finalizar o aspecto teórico, trazendo alguns destaques, algumas características que foram já trabalhadas lá no material que foi compartilhado com vocês na plataforma na segunda-feira. Então, o primeiro representante que nós temos é o Manuel Bandeira. Então, como nós já falamos, Manuel Bandeira, ele nasceu em Recife, mas viveu muito tempo no Rio de Janeiro. Passou muito tempo da sua vida com tuberculose, por isso que alguns aspectos das suas poesias trabalhavam muito com os elementos da evasão, com a saudade da infância, com o cotidiano. E uma curiosidade que nós temos é que o primeiro livro que ele escreveu, que é As Cinzas da Hora, esse livro ele teve apenas 200 publicações e todas as publicações foram feitas pelo próprio autor. Tá? Uma outra característica e curiosidade que nós temos do autor é que ele foi convidado para participar da Semana de Arte Moderna, mas ele não foi no dia do evento e deixou o poema dele, Os Sapos, que era um poema que ridicularizava o parnasianismo, para o amigo Ronald de Carvalho poder fazer a leitura desse poema. Tá? Inicialmente ele participava muito das características das suas obras do parnasianismo, mas ele começou a perceber que o parnasianismo apresentava aquelas características da perfeição, dos versos, da metrificação, da composição de sonetos, e ele começou a partir para os estudos do modernismo. Ele foi professor, crítico literário, ele foi tradutor, traduziu algumas obras de Shakespeare e participou em colaboração com alguns jornais da época. Tá? E tinha uma presença marcante dentro das suas obras, que era a presença religiosa. Nessa questão aí, dessa presença da religião, dentro das obras dele havia muito a questão de alguns santos. Então, Santa Maria, Santa Teresa e Santa Clara eram alguns temas que eram muito abordados dentro das suas obras. Ele ocupou a cadeira lá na Academia Brasileira de Letras e ele teve como curiosidade uma amizade muito intensa com o Mário de Andrade, onde durante todo esse período de amizade eles se corresponderam por mais de 400 cartas. Seu sepultamento foi no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e atualmente as obras dele ainda se encontram lá mesmo na própria academia. O segundo representante que nós temos é Antônio de Alcântara Machado. Esse autor ele não participou da Semana de Arte Moderna, mas após a amizade que ele teve com Oswald de Andrade, ele começou a ser adepto também da própria semana, do próprio movimento. Tá? E passou a ser um dos nomes mais significativos dessa geração de 22. Por volta de 1931, o Antônio de Alcântara Machado ele foi candidato a deputado federal. Ele foi eleito, mas não pôde assumir o cargo porque morreu precocemente aos 34 anos de idade, deixando o seu único romance, Mana Maria, inacabado. E ele é um autor conhecido aí pela sua objetividade, que era uma das características muito voltadas aí pelo jornalismo, e além de ele ser objetivo, ele tinha muito a questão da concisão e do uso popular, que era bastante recorrente dentro das suas obras e das suas narrativas. O terceiro representante, Cassiano Ricardo. O Cassiano Ricardo é o nome mais importante, um dos nomes mais importantes que a gente tem dentro do modernismo. Ele publicou seu primeiro livro aos 16 anos, e era Dentro da Noite, e em 1922 ele foi um dos principais líderes da semana de 22, no movimento da Semana de Arte Moderna. Dentro das suas características, o que é que nós podemos perceber? Que ele tinha bastante características voltadas para o parnasianismo e para o simbolismo, as duas escolas literárias que nós já vimos antes mesmo no período moderno. Ele tinha uma poesia de caráter sentimental e lírico, apresentava um forte nacionalismo, e ele tinha dentro dos seus poemas também a presença de técnicas vanguardistas, principalmente voltada para o concretismo. E ele foi o quarto ocupante da cadeira número 31 da Academia Brasileira de Letras. E o quarto e último representante, que é o Menor Delpícia. Menor Delpícia foi um dos idealizadores da Semana de 22, mas além de ele ser um dos idealizadores, ele foi um elemento muito de combater os militantes na época do período do modernismo.
e foi diretor do Grupo ANTA, juntamente com o Cassiano Ricardo, onde dentro da ideologia do Tupi, esse Grupo ANTA, ele participava muito aí tirar, né, a questão do patriotismo que havia naquele período, né, então extinguir o patriotismo e utilizar uma linguagem bem mais próxima da nossa realidade, tá? Ele assume a cadeira de número 28 na Academia Brasileira de Letras e a sua obra, Juca Moato, ele tinha bastante ilustrações, essas ilustrações foram feitas pelo pintor Cândido Portinari, tá bom? Então, só fazendo uma síntese, né, como eu falei lá no início, isso aqui é para mais para sintetizar um pouco do que a gente falou e viu nos materiais, certo? Hoje a gente finaliza o aspecto teórico, na próxima aula, que é sexta-feira, a gente vai trabalhar só mais com o aspecto prático na resolução de questões, tá bom? Então, um grande abraço, até sexta-feira. Tchau, tchau.